Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico a respeito do Catecismo Maior de Westminster. Nós temos já há algumas poucas semanas estudado sobre o pecado, sobre a condição pecaminosa em que a humanidade se encontra como decorrência daquele pecado primeiro cometido por Adão, ainda na condição de representante da humanidade no Jardim do Éden. Hoje nós vamos continuar esse estudo com a pergunta de número 25 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta que formula da seguinte forma: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Em que consiste, né? Qual é a composição desse pecado, desse estado em que o homem caiu? E a resposta: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste, na culpa do primeiro pecado de Adão; dois, na falta de retidão na qual este foi criado; e três, na corrupção de sua natureza. Essas três respostas dadas, ela continua, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho, não antes de orarmos ao Senhor e pedirmos também clareza para estudarmos esse assunto. Vamos lá. Pedimos a Ti, Senhor, nesse instante, que nos auxilie no estudo da Tua Santa Palavra. O Senhor nos abra os olhos para percebermos a nossa própria maldade, nosso próprio pecado, como nós somos culpados, carecemos da Tua graça e da Tua glória. Sim, nós oramos ao Senhor pedindo que, através do Teu Santo Espírito, faça isso, na medida em que estudarmos a Tua Palavra e o Teu Evangelho. Sim, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu ia ler inicialmente um texto. Esse tem sido um texto bem recorrente para nós, mas não poderia ser diferente porque ele mostra exatamente essa primeira realidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, então, somos culpados de termos pecado e somos necessitados do auxílio divino. Quando nós estudamos a pergunta de número 22, nós falamos sobre o pecado original. Ali você pode voltar e a gente vai ali exploramos um pouco mais esse assunto. De maneira resumida aqui, o que nós estudamos é como este pecado, além do próprio pecado original, é como esse pecado, com as suas consequências, não permaneceram exclusivos a Adão, de modo que a culpa não é somente de Adão, mas é de toda a humanidade, foi transmitida a toda a raça humana, tanto o pecado quanto a culpa. Por quê? Nós vimos, porque Adão era o representante do pacto. E nós estudamos esse pacto, o pacto de obras, na pergunta de número 20. Também pode voltar, se aprofundar um pouco nesse assunto. E onde nós encontramos a referência bíblica para isso que nós estamos dizendo? Que o pecado consiste na culpa do primeiro pecado, né? O pecado da humanidade consiste na culpa do pecado original, o pecado de Adão. Nós encontramos isso em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 21, eu vou colocar na tela. O texto diz assim, a partir do 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você se lembra a consequência do pecado original, né, da desobediência, da transgressão da lei de não comer do fruto, era a morte. E aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, retrata como que todos nós morremos pelo primeiro pecado, pela transgressão do primeiro pecado. Então, além de ser, Adão era o representante pactual e, por consequência, então, todos recebem a sua culpa também como seu pecado. Mas além de ser o representante pactual, nós vimos que ele também é o descendente comum de toda a raça humana, como, mais uma vez, Paulo, dessa vez pregando no Areópago, segundo o registro de Lucas, em Atos 17, 26, nos mostra de um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra até e é suficiente. Então, quando Adão peca nessa posição representativa, a culpa do seu pecado foi naturalmente imputada a todos os seus descendentes. Ele era o representante pactual e o descendente comum de toda a raça humana.
E o seu pecado alcança todos aqueles que ele representava ou representaria. Como resultado, então, todos nascem num estado de corrupção, de tal forma que Davi acertadamente reconhece no Salmo 51, verso 5: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então foi naquele momento, no jardim do Éden, que o pecado nasceu no meio da humanidade. Nós reconhecemos também que esse pecado não morreu ali, mas ele alcançou todas as gerações seguintes, incluindo você. Por isso, então, que o catecismo continua e fala sobre uma falta de retidão. A retidão com a qual o homem foi criado já não existe mais. É isso que o catecismo está dizendo na sentença seguinte. Então, veja, ah, não é um nem dois pensamentos, mas você talvez já tenha conversado com alguém que se enxerga como sendo uma boa pessoa. Ou talvez você mesmo pense assim a respeito de alguém. Ah, o fulano de tal puxa, ele não é crente, mas ele é uma boa pessoa. Ou fulano de tal é crente, é uma boa pessoa. E o catecismo aqui nos leva para outra direção. Ele diz que o pecado é composto em falta de retidão. Não há pessoas boas. Muitos pensam que nós nascemos como tábulas rasas, né? Uma folha em branco. Somos bons e o meio vai nos corrompendo. Esse é o pensamento pelagiano, que nasce a partir da ideia de Pelágio, indicava justamente essa realidade. Que o homem ele não nasce pecador, né? Além disso, ele considerava também que o homem era capaz de levar uma vida sem pecado, graças à força moral que ele tinha dada por Deus. Mas o catecismo não está dizendo isso. Nós vamos ver na Escritura que não é esse é o ensinamento da Escritura. Mas esse também foi o pensamento do filósofo inglês John Locke. Foi ele que falou sobre a mente de um bebê como uma tábula rasa, né? Uma folha de papel completamente em branco que seria marcada ao longo do tempo por impressões obtidas por meio de experiências, e a partir daí é que viria então o entendimento, a inteligência e as reações possíveis desse bebê na medida em que ele fosse então formado. Então é muito comum que a gente veja as pessoas falando sobre a bondade das crianças. Puxa, olha como as crianças são puras. As crianças, elas nascem puras, elas não pensam como nós pensamos. Normalmente a gente vê isso relacionado a algum tipo de preconceito. Olha, as crianças não são preconceituosas, elas não são racistas, alguma coisa do tipo, né? No entanto, meus queridos, a Escritura não nos mostra isso. Não estou dizendo especificamente a algum tipo de pecado, como eu dei o exemplo aqui. Estou dizendo num aspecto geral. Crianças, elas possuem distinções para adultos, né? Mesmo em termos morais, não cometem pecados que adultos cometem, enfim. Mas todos nascemos em pecado, culpados desde a concepção por conta da transmissão do pecado original. A gente falou sobre isso e vamos estudar essa transmissão melhor na semana que vem. Mas não fosse suficiente, a Escritura também mostra que está ausente de nós a retidão, como lemos aqui. Retidão com a qual Adão fora criado. Não somos retos, não somos bons, como muitos pensam que somos. Onde nós encontramos isso de maneira explícita em Romanos 3, versos 9 a 18, e diz assim: Paulo, que falava sobre como os judeus são pecadores e culpados porque receberam a instrução divina, ele então, né, aqui no capítulo 3 falava sobre isso, e no 1 ele falava sobre como os gentios, como o mundo é pecador e culpado de desobedecer a Deus. Depois ele mostra, olha, na verdade não tem ninguém diferente aqui. E aí ele chega nessa conclusão. Que se conclui? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, não importa quem seja, judeu e grego, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo cita aqui diversos textos do Antigo Testamento. Ele cita, se eu não me engano, 5 salmos, um texto de Isaías e algum outro aqui, eu não me lembro agora se é um provérbio, ou qual outro texto que é,
mas cita uma série de textos do Antigo Testamento para mostrar justamente que não há retidão nos homens, não há nenhum, ele diz, nenhum sequer que busque o bem. Não há nenhum que busque a Deus. Não há, não há. Na verdade, o que eles fazem é correr, os seus pés são velozes para derramar sangue, a boca deles cheia de maldição e amargura. A garganta deles é sepulcro aberto. Ele está dizendo, eles não só não buscam a Deus e não fazem bem, como eles cometem uma série de pecados. E ele conclui dizendo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então não há retidão. E além destas, né, a culpa e a falta de retidão, o catecismo termina dizendo que nós temos uma corrupção em nossa natureza que nos faz, e agora eu vou avançar, ah, inteira inteiramente e continuamente aqui embaixo, indispostos ao bem, incapaz, né? Aliás, indisposto aqui, incapaz e ah, ah, inclinados ao mal. Então nós somos indispostos ao bem, incapazes de fazer o bem espiritual, importante dizer, né? Pela graça comum, muitas vezes nós encontramos ações boas, às vezes até com uma intenção má, mas, de certo modo, boas, e, por fim, inclinados ao mal. E é muito importante a gente destacar essa palavra inteiramente, tendo em vista que, em decorrência, né, uma adaptação, vamos dizer, do pensamento de Pelágio, lembra lá do pensamento de Pelágio? De que o homem nasce bom, a Igreja Católica Romana, ela mantém a posição de que o caráter do homem, ele não está completamente contaminado. O homem é pecador, ele nasceu em pecado, ele está contaminado pelo pecado, mas não completamente. Ele mantém ali uma pequena ilha de retidão, mas nós lemos claramente que o homem é contínua e inteiramente afetado pelo pecado. E o pecado o torna indisposto e incapaz ao bem, e inclinado ao mal. Nós chamamos isso na teologia de depravação total, um termo cunhado pelos reformadores protestantes para dizer que o pecado, né, o seu poder, a sua influência, a sua inclinação afeta todo o nosso ser, toda a pessoa. Os nossos corpos são caídos, os nossos corações são caídos. Não há nada, nenhuma parte em nós que escapa à devastação da nossa natureza humana pecaminosa. O pecado afeta o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas conversas, as nossas ações, afeta tudo. As nossas intenções. A pessoa toda está caída, contaminada. Essa é a verdadeira extensão da nossa pecaminosidade, quando julgada pelo padrão e pela norma da perfeição e da santidade de Deus, diz um autor americano. O relato da humanidade nos tempos de Noé revela isso, meus irmãos. Olha só, Gênesis 6, capítulo 5. Veja o que diz o texto. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E no Novo Testamento, Paulo ratifica isso, no segundo capítulo da sua carta aos Efésios, quando ele diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição em que a humanidade se encontra por conta do pecado. De pecado, de destruição completa. E para descrever essa condição, o catecismo usa 3 adjetivos. Ele diz que o pecador é indisposto ao bem, incapaz de fazer o bem e inclinado para o mal. Além daquele texto de Romanos 3, que já mostra isso de maneira muito clara, indisposição, incapacidade e inclinação, eu tentei aqui pesquisar 3 outros textos que pudessem nos mostrar isso. Então, indisposição ao mal. Romanos 8, verso de número 15. Diz assim, porque... Não era esse não. 7, perdão. Famoso capítulo 7. Quando Paulo diz:
Nós não sabemos a quem ele está se referindo, mas ao quê. Ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Incapaz, indisposto aqui, é misturado, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, e aí ele termina, né? Eu queria até o 20. Mas se eu faço o bem, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então aqui nós vemos tanto a indisposição ao bem, quanto a incapacidade, que também é retratada lá no capítulo 64 de Isaías 6, um texto que também nos é conhecido. Na verdade, não, é isso mesmo. Isaías 64, verso 6. Deixa eu abrir aqui. 64, 6, quando o texto diz: nós todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, quando nós colocamos as nossas bondades diante do nosso pecado, nossa justiça é como um trapo de imundícia, é insuficiente, como dinheiro falso para comprar a salvação. Somos incapazes com relação ao bem, à bondade. E também nós somos inclinados ao mal. Agora sim, Romanos 8, versos 7 e 8, que diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, já que eles não estão inclinados a agradar a Deus, eles estão inclinados ao mal. Todos esses três juntos, meus irmãos, eles indicam a inabilidade do pecador diante de Deus. Não há como alguém que é naturalmente indisposto e incapaz ao bem, e inclinado ao mal, reverter essa situação. É impossível. O pecado inabilita completamente o homem, que por si mesmo não pode reverter esse quadro de perdição em que ele se encontra. A suficiência do homem reside na suficiência de Deus. Quando separado, então, de Deus, a fonte original dessa suficiência, o homem perde potencial, ele torna-se totalmente incapaz de qualquer vontade boa, que nós falamos, incapaz e indisposto ao bem, e ineficiente com relação à salvação. Ele não pode se salvar. Jeremias nos mostra isso. Eu coloquei aqui o versículo, mas eu não coloquei o capítulo. Puxa vida. Mas é um texto conhecido. Eu vou ler aqui, depois a gente resgata o capítulo. O texto diz no verso 23 do capítulo de Jeremias. Deixa eu olhar aqui rapidinho na minha anotação. Fica fácil. Capítulo 13, pronto. Aí a gente não perde aqui de olhar o próprio texto bíblico. Jeremias 13, verso de número 23. Diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O profeta aqui demonstrando a inabilidade do homem de mudar a sua própria natureza, assim como o etíope não pode mudar a sua pele e o leopardo não pode retirar as suas manchas. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Somente a misericórdia e a intervenção de Deus é que pode livrá-lo desse estado de perdição e depravação em que você se encontra. É isso que Paulo continua a nos mostrar no capítulo 2 de Efésios. Depois que ele diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos diz a partir do verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, inabilitados de viver, porque estávamos mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, ele mostra que essa é uma obra só de Deus, que nós não tínhamos como, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então,
É assim que o homem é salvo do seu próprio estado de pecaminosidade diante de Deus. E assim nós então concluímos o nosso estudo nessa noite com uma oração pedindo que Deus possa mais uma vez nos abençoar e dar compreensão desse assunto, porque é só reconhecendo a nossa pecaminosidade e recorrendo a quem pode nos salvar é que nós, de fato, podemos nos livrar de quem nós somos. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que graciosamente foi enviado do alto céu para fazer aquilo que nós não poderíamos porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Dá a mim e aos meus irmãos todo dia lembrarmos e percebermos a nossa própria corrupção e sempre recorremos ao Senhor, reconhecendo que esse é um dom teu, uma graça somente tua. Sim, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Desejo um bom resto de quarta-feira e uma boa semana a todos. Lembrem das nossas programações, principalmente do café da manhã da nossa igreja, que será no domingo, logo cedo, café da manhã do Dia dos Pais. Certo? No mais, Deus abençoe. Um ótimo resto de semana para todo mundo. Tchau, tchau.